Na periferia do sistema solar, há um pequeno mundo cercado por óleos tóxicos espreitando no grande abismo do espaço. Uma sombra gigante cobre as estrelas da vista, imóvel sobre seu horizonte acidentado, enquanto o sol fraco atravessa lentamente o céu. Os raios solares aqui não conseguem dissipar a semi-escuridão da planície congelada, enrugada com fendas sem fundo, perpetuamente envolta em sombras. Este é Plutão, um reino sem vida de rocha e gelo, coberto por sombras perpétuas. Vamos descobrir mais sobre ele. Uma órbita bastante alongada ao redor do centro do Sistema Solar, completando a cada 248 anos terrestres. Sabemos que o raio de Plutão é de 1.188 quilômetros, o que significa que é notavelmente menor em tamanho, não apenas do que todos os planetas do Sistema Solar, mas também de alguns de seus satélites, incluindo a Lua. Ao mesmo tempo, observações do movimento próprio do corpo celeste permitiram calcular sua massa com um alto grau de precisão, que se revelou pequena, apenas 1, vezes 10 à potência de 22 kg, ou 18 vezes a massa lunar. É fácil ver que Plutão é muito mais semelhante a pequenos corpos celestes, como Ceres ou Sidena, em termos de suas características, e é por isso que liderou a lista de planetas anões em 2006. Devido à trajetória longa e alongada, Plutão tem um ciclo orbital longo. Somente em 1988, o planetóide passou pela primeira vez pelo periélio de sua órbita desde sua descoberta, se aproximando do Sol a uma distância de 29,7 unidades astronômicas. Desde então, essa distância tem aumentado continuamente e atingirá seu maior valor no ano de 2113. Nessa época, o planeta anão estará perto de seu afélio, que fica a 49,3 unidades astronômicas do centro de nosso sistema. Assim, Plutão é um objeto espacial muito distante e fraco, e é por isso que não pode ser visto da Terra a olho nu, e mesmo em imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta anão parece um disco marrom turvo sem detalhes de superfície. Claro, nessas condições, é quase impossível estudar adequadamente o corpo celeste. Para resolver esse problema, o estado orbital não tripulada New Horizon foi enviada a Plutão em 2006. Levou longos 9 anos e meio para chegar ao seu destino, e em seu caminho enviou de volta para nós imagens detalhadas de Júpiter. Somente em 2015, a espaçonave finalmente alcançou o principal objeto de sua missão. Voando por Plutão, a estação fez cerca de 400 observações, coletando mais de 6 GB de informações, e levou mais de um ano para transmitir essa grande quantidade de dados para a Terra. Infelizmente, a trajetória da sonda não permitiu fotografar toda a superfície do planeta não. O fato é que New Horizon não entrou em órbita ao redor de Plutão, mas circulou em torno dele para poder explorar outros objetos espaciais. Antes de passarmos para as características do terreno dos corpos celestes, precisamos entender sua estrutura interna. De acordo com o modelo atual aceito, Plutão tem um núcleo maciço com um diâmetro de cerca de 1.700 km, composto por uma mistura de várias formas de gelo, de água e rocha. Em seu centro, é cercado por um manto de gelo de 300 km. Provavelmente há processos em uma mistura de gases cristalizados, como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. De acordo com algumas suposições, o núcleo de Plutão pode gerar calor suficiente para derreter parte do manto gelado. Nesse caso, profundamente abaixo da superfície do planetoide, deve haver um oceano muito salgado e tóxico, contendo grandes quantidades de amônia dissolvida. Quanto à temperatura da superfície do planeta anão, é muito baixa e não ultrapassa 60 kelvins ou 213 graus Celsius abaixo de zero. Nossa jornada ao redor de Plutão começará na característica mais proeminente e bem estudada de seu relevo. Essa vasta área está localizada na zona equatorial do planetoide e tem a forma de um esboço duro.
Essa semelhança retém a região sem apelido informal. O coração, seu tamanho chega a 2.300 quilômetros, o que significa que a planície ocupa cerca de um quarto de toda a área do corpo celeste. A sua superfície não é homogênea, portanto, há uma planície suave e clara em sua parte ocidental, conhecida como Sputnik Planitia, cujo diâmetro mede de 1.492 quilômetros. Um mapa de elevação revelará que essa região é uma vasta área de baixada, coberta por uma espessa camada de gelo de nitrogênio, bem como monóxido de carbono e metano sólidos. Essa substância tem um calor claro, o que faz com que algumas partes da planície reflitam até 90% da luz que incide sobre elas. Também praticamente não há crateras, o que significa que a região é muito jovem em termos geológicos. De acordo com a hipótese principal, Sputnik Planitia se formou cerca de 100 milhões de anos atrás, quando Plutão sofreu uma colisão com um grande corpo celeste. Como resultado, um enorme impacto de crateras apareceu, que foi preenchido com o conteúdo do hipotético oceano interno do planeta anão, que rapidamente congelou lá. Algumas características típicas do relevo da planície podem servir como evidências disso. Por exemplo, há um número bastante grande de áreas de superfície lisa, variando de 20 a 30 km de tamanho, com colinas e depressões concentradas nas fronteiras entre elas. Esse tipo de estrutura se assemelha às células de conversão, que aparecem em qualquer fluido aquecido por baixo. Isso pode servir como uma confirmação indireta da hipótese do interior quente de Plutão. Plutão é cercada por cadeias de montanhas relativamente altas. Assim, as montanhas Hillary, a oeste de Sputnik Planitia, atingem 3,5 km de altura, enquanto a montanha Tousling estão localizadas na parte sul do coração, e algumas delas se elevam a mais de 6 km acima da superfície do planeta anão, nível médio da superfície que torna esta crista a mais alta encontrada em Plutão. Notavelmente, essas rochas são provavelmente compostas principalmente de gelo de água, e em temperaturas tão baixas quanto aqui em Plutão. O gelo de água é sólido como rocha. Movendo um pouco mais ao sul, podemos ver uma bacia profunda, cercada por maciças cristas de gelo e rocha. Supõe-se que possa ser a abertura de um antigo criovulcão, e a rocha ao redor dele são suas inúmeras erupções congeladas. Sua composição química é de grande interesse para a ciência, porque uma vez conhecidas as peculiaridades da composição interna de Plutão, elas podem ser estudadas. A parte leste de Tubal Régio é mais escura e, além disso, sua superfície é marcada por um grande número de crateras, o que significa que esta região é muito mais antiga do que a Sputnik Planitia. Movendo-se mais para o leste ao longo do Equador, as divindades escuras de várias culturas, junto, elas formam uma estrutura gigante chamada de brasquinúcleos, que abrange o corpo celeste ao longo do Equador. As máculas são separadas por cadeias de montanhas altas e sua superfície é cortada por fendas profundas que chegam a centenas de quilômetros de comprimento. A mácula se estendeu ao oeste de Tombal Régio e é a maior mancha escura em Plutão, medindo quase 3.000 quilômetros. Sua superfície reflete não mais do que 30% da luz que incide sobre ela, o que é um contraste marcante com a brilhante e clara Sputnik Planitia próxima. Ainda não há informações confiáveis sobre o que são as máculas. Supõe-se que sua cor escura seja devido ao alto teor de tolinas combinado com uma concentração relativamente grande de crateras de impacto, o que indica que as máculas são notavelmente antigas. Também se sabe que a superfície da mácula é heterogênea, com seu relevo na parte ocidental sendo ondulado. A parte central é uma planície suave e a parte oriental é coberta por montanhas e crateras, deixando a mácula de Shihu para trás. Vamos para o norte, onde fica Lowell Régio, o vasto vale que rodeia o polo norte de Plutão. Surpreendentemente, este lugar é atualmente a parte mais iluminada da superfície do corpo celeste. O ponto é que o eixo de rotação de Plutão tem uma inclinação muito grande em relação ao plano de sua órbita. Então,
Em seu movimento, encontrou-se de frente para o Sol, com seu polo norte. Supõe-se que seja por essa razão que a intensidade da atmosfera de Plutão triplicou nos últimos 30 anos, apesar de aumento de distância do Sol. É provável que os raios solares evaporem o gelo de nitrogênio que se deposita no polo, o que entra na atmosfera do planeta não. No movimento orbital, Plutão tem várias peculiaridades em comparação com os planetas do Sistema Solar, além do fato de que sua órbita tem uma inclinação notável em relação ao plano da eclíptica. O planetoide em si realiza constantemente oscilações cíclicas perto de um certo ponto. Isso se deve à presença de um grande satélite que afeta gravitacionalmente o planeta anão. Ele é chamado de Chiron e sua massa é de 1,52 vezes 10 elevado a 21 kg, o que é mais de 11% da massa de Plutão. Como consequência, ambos os corpos celestes orbitam um centro de massa comum entre eles. Eles estão ligados gravitacionalmente um ao outro, então eles se enfrentam com os mesmos lados e tempos todo. Assim como Plutão, a superfície de seu satélite é notavelmente mais escura e mostra uma abundância de gelo de água, que é misturado com metano e nitrogênio. Apenas em algumas regiões, além de Chiron, existem vários outros satélites, mas todos são muitos posteriormente, não tem mais de 16 km de diâmetro. Todos esses corpos celestes consistem principalmente de gelo, de água, e provavelmente foram capturados pela gravidade de Plutão, do cinturão de Kuiper. Infelizmente, uma parte significativa de Chiron não foi do corpo celeste. Ao sul do Equador encontra-se uma vasta região chamada Vulcã Pleno, cuja área não é conhecida com precisão, mas não é inferior a 400 km², o que é comparável ao tamanho de um país europeu médio. Aqui pode ser encontrado um pico mais alto de Chiron, Kuiper Mons, com cerca de 40 km de diâmetro e, segundo algumas estimativas, sua altura chega a 4.000 metros. Além disso, a montanha é cercada por um poço circular amplo, como se fosse de até 2 km de profundidade. De acordo com algumas suposições, Kuiper Mons pode ser, na verdade, um criovulcão e, nesse caso, é muito provável que o ar ao redor dele tenha afundado muitas crateras. E ele é separado de Vulcã Pleno por um sistema de grande penhasco e fendas com uma altura total de cerca de 1 km. O maior deles é Serenity Casma, que tem 200 km de comprimento e uma largura variando de 40 a 50 km. Ele pode ter até 7 km de profundidade e é difícil explorar seu fundo devido às sombras espessas projetadas pelas encostas íngremes. Mais ao norte, perto do próprio polo, está a gigantesca mácula de Mordor, com um diâmetro de 475 km, e sua origem ainda é gravidade de Chiron, e se estabeleceram em seus polos. Após a exposição à radiação ultravioleta, eles se transformaram em tolinas e gradualmente se concentraram no gelo do corpo celeste. Essa suposição precisa de verificação, que será objeto de futuras missões. Chiron ainda é em grande parte um mistério para nós, porque sua pesquisa está apenas começando. Embora o sistema Pluto-Chiron seja sem dúvidas uma das estruturas mais interessantes do sistema solar, ainda é pouco estudado. Infelizmente, a sonda New Horizon deixou os seus arredores há muito tempo, e os corpos celestes em si estão se afastando rapidamente de nós, levando seus segredos consigo. No momento, a sonda está a mais de 50 unidades astronômicas da Terra e de vez em quando envia de volta para nós alguns dados extremamente importantes. Por volta de 2030, todos os seus sistemas eventualmente falharão e a sonda ficará sozinha nos recessos gelados do espaço.